abre a Bíblia, quem não tem, ouça, por favor. Livro dos Juízes, capítulo 1. Livro dos Juízes. Achei que a Sayonara ia cantar mais uns 10 louvores, eu estava ali conectado. Mas depois você vai cantar mais para nós, tá? Deus abençoe. Também quero ser sucinto, não quero demorar muito, não. Até porque aqui não tem muita bagagem para falar muito tempo, né? Então tem que ser rapidinho para falar certinho. Tem uns que tem aquelas metralhadoras, ponto .50, que prega 3 horas, né? Eu sou aquela espingardinha de pressão, cai ali na frente assim, daí já. Então é rapidinho. Livro dos Juízes, capítulo 1, versículo de número... Vamos ler só um versículo aqui, que é exatamente o número 7. Juízes 1, verso 7 diz assim: Então Adoni-Bezeque disse: Eu mandei cortar os polegares das mãos e dos dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. Quem tem cadeira, sente na cadeira, por favor. Isso. Glória a Deus. É bom estar com vocês. A gente está aqui sempre juntos. Já somos uma família, nos conhecemos. Facilita algumas coisas e dificulta outras, porque nós devemos ser submissos à vontade de Deus, e sendo assim, é bom quando a gente fala sem saber do que alguma pessoa está passando, e é difícil falar sabendo o que a pessoa está passando. E eu estava do lado do Adilcinho ali e falei: Deus revelou à minha mente a palavra que eu preciso transmitir nessa noite. Quando a Sayonara cantava o segundo louvor, que fala sobre rei, uma frase pequena, acho que é muito pouco para um rei, alguma coisa assim. Quando ela falou aquela frase, eu peguei e eu disse: ok, então vamos falar um pouquinho sobre isso. A teocracia e a monarquia é algo que talvez numa linguagem jovial não tenha assim uma profundidade aos ouvidos naturais, mas eu entendo de que Deus tem um propósito perfeito para todas as coisas. Eu quero que pelo menos 2 pessoas concordem comigo no que eu vou dizer aqui. Não existe coincidência. Para crente existe cristocidência. As coisas não acontecem por acaso. Tudo que acontece é devido à boa, perfeita ou agradável vontade de Deus que está sobre a nossa vida. E eu estava pensando que Deus é magnífico em todos os aspectos. Não existe nada e nem ninguém que se compare a Deus, e jamais existirá, por conta dos fatores soberanos que Ele tem. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Vocês sabem disso porque vocês frequentam a escola bíblica dominical, e amanhã de manhã tem. Deus é o Deus que supre a necessidade daqueles que são fiéis. Eu não vou falar por todos vocês, mas para o grupo de jovens do Passo dos Fortes, que são fiéis dizimistas, eles entendem todo culto que eu falo, que Deus é aquele que abençoa os que são fiéis a Ele. Então entenda comigo aqui nessa noite: quando nós temos alguma coisa em depósito diante de Deus, nós devemos descansar o coração, porque sobre o nosso futuro Deus já está lá. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, e não devemos estar atrelados ao passado, porque quem vive passado vive uma depressão. Nós não devemos nos preocupar com o futuro, porque é ansiedade, e o nosso futuro está nas mãos de Deus. A nossa preocupação deve ser o hoje, o presente. Presente já é um nome bonito. Deus nos deu vida, e vida em abundância, para que possamos ser felizes. Mas é inevitável, no meio de uma quantidade grande de pessoas assim, que todos estejam felizes. Ah, pastor, agora o senhor falou algo que não é verdade. Estamos todos na igreja, e daí? A primeira batalha registrada em âmbito de espiritualidade aconteceu no céu. Antes de Gênesis capítulo 1 e versículo 1, houve uma batalha no céu, uma divisão celeste. O diabo fez um rebuliço lá, e Deus tomou conta da situação, e ele perdeu, e amém por isso. Então, nos nossos cultos, nos nossos grupos e nas nossas igrejas, nós atendemos pessoas que têm problemas, que têm dificuldades. Embora cheguem aqui bonitinhos, arrumadinhos, no inverno a gente não fica assim tão arrumadinho, a gente parece uns velhinhos, né? De cachecol, de coisa arada, só falta aquele coque na cabeça das meninas, né? A gente envelhece demais, daqui a pouco chega o verão, a gente já usa as roupinhas de marca, bonitinho de novo outra vez. Mas você chega aqui e aparentemente está tudo bem contigo, se eu olhar você por fora. Eu não consigo entender o que está passando dentro de você. Existe um coração aí
que está batendo em frangalhos às vezes, porque você sabe que os teus desejos que você almejava tanto não aconteceram. Eu falei com uma pessoa ontem que estava desanimada já do ano de 2025, falou para mim: pastor, para mim o ano já acabou. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu achei que 2025 eu ia só adorar a Deus pelas vitórias que Ele me concederia, e já estamos no segundo semestre, e até agora foi só batalha, foi só luta. Eu disse: mas eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida. Eu acredito num Deus que até o dia 31 de dezembro de 2025, às 23 horas com 59 minutos, Ele ainda pode ter a resposta que você precisa para a sua alma. Se não fosse assim, eu não pregaria, eu não viveria. E eu estou falando de um Deus que conhece você, mais do que você mesmo se conhece. Um Deus que lá no passado resolveu criar todas as coisas que existem para o seu louvor, para a sua adoração, para a sua glorificação. E nós estamos inseridos nesse projeto de criação. Os 3 reinos que existem, nós aprendemos isso na geografia da escola. Eu faz tempo que saí de lá, mas eu lembro que a professora ensinou que existe o reino animal, existe o reino vegetal e existe o reino mineral. Eu e a pastora Gabi não esquecemos do que aprendemos na escola. Esses 3 reinos existem pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor estava em movimento sobre aquilo que não tinha forma e sobre aquilo que era vazio. E aonde o Espírito de Deus está em movimento, Ele é capaz de mudar a história, Ele é capaz de mudar a geografia. Levanta a mão que eu vou profetizar no início dessa mensagem. Isso aqui não é algo comum, é ato profético. Se você acha que ainda existe um vazio sobre a sua história e sobre a sua existência, o Espírito do Senhor está em movimento e Ele pode produzir em você aquele milagre que você tanto almeja e espera. Deus disse através da sua palavra: haja, e as coisas aconteceram. Todos os reinos foram movidos pela palavra dele. Chega um momento em que ele está feliz com o que havia criado, e ele decide criar agora o homem segundo a sua semelhança, a sua imagem. E sendo assim, um dia Deus desce para tomar um chá com o seu amigo, e chegando no lugar onde estava Adão, ele olha e percebe que Adão estava triste, cabisbaixo, e Deus agora resolve procurar entre as coisas que ele havia criado alguém que pudesse completar a alegria de Adão. Olha só, Adão estava no paraíso, criado por Deus, recebendo visita diária do próprio Senhor, mas ele não estava com a total felicidade, lhe faltava alguma coisa. Seria hipocrisia minha dizer para você que se você aceitar a Jesus, os seus problemas terminariam. Existem pessoas que acham que é uma mágica que existe na existência humana. Pastor, agora eu aceitei Jesus e os meus problemas acabaram. Acabaram de começar agora, porque quando você não tinha Jesus, você era amigo de Satanás. Agora com Jesus, Satanás é o teu pior inimigo, está torcendo e tentando derrubar você todos os dias, mas tem uma resposta de Deus para a tua vida: aquele que está contigo é maior do que ele, a tua vitória é garantida e você não vai cair. Pastor, mas e se eu cair? Não permanecerá prostrado, porque o Senhor te toma pela mão direita, te põe de pé e diz: não temas, porque eu sou contigo. A Bíblia diz, não sou eu, que Deus olhou para tudo que havia criado e tentou encontrar alguém que pudesse ser companheira para Adão. Eu acho isso aqui engraçado demais. É hilário isso. Eu imagino Deus olhando para a galinha, olhando para Adão, dizendo: não tem como formar um casal. Adão e galinha não dá certo. Aí Deus olha para a girafa pescoçuda e diz: rapaz, é muito pescoço para pouca gente, também não dá. Aí Deus olha para a árvore e diz: como é que Adão e árvore vão andar de mãos dadas? Não existe como. Aí Deus diz: preciso fazer algo com urgência. Deus chama Adão para o seu consultório celeste, aplica uma anestesia eterna, e agora Adão dorme. E quando ele dorme, Deus arranca uma das suas costelas e faz para ele algo que até então seria novidade. Quando ele desperta desta cirurgia, ele olha diante dele, está Eva agora. Um menino perguntou para mim uma vez: pastor, me diga como é que Eva era? Era loira, morena, mulata, magrinha, gordinha, alta, baixa? Eu disse: eu não sei. Eu só sei que quando Adão olhou para ela, agarrou e disse: essa é minha, ninguém toma. Foi esperto ele.
É que tem gente aí que está escolhendo esperar já faz 30 anos, e já passou tanta gente pela tua vida, que vai ser problema no futuro para você. Adão disse: é minha, e ele se apaixonou por ela. Por quê? Porque a Bíblia relata Adão dizendo: é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, era chamada varoa, porque de mim foi tirada. E Deus olha para isso agora e diz: como é bom ver todos felizes. E Deus carimba com seu carimbo de autenticidade de criação, e Deus está alegre também. Esse período é o período da teocracia, onde Deus governava sobre os homens, onde Deus era tudo que o homem precisava todos os dias, em todos os momentos. Deus nunca se importou, e Deus nunca quis que o homem tivesse liderança humana, porque Deus sempre foi suficiente para os homens. Mas o tempo vai passando, a degradação humana, o pecado, e eu encurto a palavra aqui, chegando até o momento em que os homens começaram a pedir um rei palpável para Deus. Os homens disseram: nós queremos ser governados, nós precisamos de um rei que os nossos olhos humanos possam ver, que as nossas mãos humanas podem palpar, que nós possamos ouvir a sua voz e ele no meio de nós. Não era vontade de Deus, mas Deus permite agora com que o homem chamado Quis perca as suas ovelhas, as suas jumentas, melhor dizendo. E sendo assim, chama o seu filho para que pudesse ir buscar. E o seu filho agora vai atrás das jumentas perdidas do seu pai. E agora esse moço chamado Saul encontra as jumentas, e encontra mais do que isso um profeta chamado Samuel, que ouvira a voz de Deus e disse: unja ele como rei sobre o meu povo. Saul é ungido agora não por vontade de Deus, mas por vontade humana. E os reis que são ungidos por vontade humana têm tempo de história. Eles têm um legado que deixam rapidamente. O seu tempo termina, e se não fizer um bom trabalho, essa história terrível fica. Quando Saul agora morre no fim da sua vida, cometendo um suicídio, Deus agora levanta Davi para reinar. Deus deixa já uma carta na manga pronta para que o homem, para que o povo, para que Israel não ficasse na mão. Mas Davi fez um reino abençoado, deixou o legado para o seu filho Salomão, e nós conhecemos a história. Mas nós chegamos agora numa parte que me deixa preocupado, de tantos reis e rainhas que passaram pela sociedade, de tantos reis e rainhas que governaram a humanidade. Nós nos encontramos agora no livro de Juízes capítulo 1, um rei perverso, terrível e cruel, chamado Adoni-Bezeque. Um rei que governa agora com uma maldade tremenda no seu coração. Um rei que tinha a impiedade como a sua maior arma. Um rei satânico e maligno que decidiu: todos os reis que eu conseguir pegar, todos os reinos que eu conseguir destruir, eu irei fazer desses reis e líderes cativos. Eles entenderão a minha fúria, e eles saberão que eu sou terrível. E este rei começou a operar de uma forma terrível e cruenta. A Bíblia diz que esse rei tinha por hábito entrar nas cidades, derrubar as cidades, quebrar as muralhas, saquear os povos, matar as pessoas e levar os reis cativos. Chegou uma época que Adoni-Bezeque teve 70 reis debaixo das suas mãos agora, não apenas cativos, mas ele tinha uma marca. Adoni-Bezeque era o rei que removia os dedões dos pés e os dedões das mãos. Adoni-Bezeque cortava os polegares das mãos e dos pés, para que esses reis agora ficassem subjugados debaixo da sua vontade. Eu estava ali pensando como seria difícil você não ter acesso aos polegares das mãos e dos pés. Migrando para o mundo espiritual, nós podemos entender a crueldade de Adoni-Bezeque agora, que está representada por Satanás, lutando contra aqueles que são de Deus, que têm promessa e propósito do Senhor, mas que estão subjugados debaixo da sua vontade. Quando eu olho para isso, eu percebo que ao cortar fora os dedão do pé e ao cortar fora os polegares das mãos, os homens ficam agora impossibilitados de algumas coisas, como sem os polegares das mãos, as defesas não poderiam ser executadas. Os reis sem os seus polegares não podiam segurar as suas espadas, não poderiam lutar contra Adoni-Bezeque e nunca prevaleceriam. Quando é cortado o polegar da mão, automaticamente você fica indefeso agora e não consegue lutar pela sua própria vida. Quando é cortado o polegar da mão, esses reis agora também sofrem uma espécie de falta de alimentação, porque não conseguem segurar um garfo
garfo, uma colher, uma faca, e sendo assim, com uma alimentação precária, automaticamente adquirem uma anemia e ficam fracos e impossibilitados de lutarem também, consequentemente levando à morte. Mas o que me chama a atenção é que no polegar da mão das pessoas também existe algo chamado impressão digital. Quando Adoni-Bezeque amputava o polegar das mãos, ele estava dizendo: vocês agora não têm identidade, e sendo assim vocês são órfãos, e sendo assim vocês não têm futuro, e sendo assim vocês estão condenados a serem esquecidos. Olhando para o mundo espiritual, eu percebo que Adoni-Bezeque como rei morreu, mas o espírito de Adoni-Bezeque continua permeando a terra, usando pessoas maldosas para destruir os projetos de Deus que ainda estão latentes da tua alma e ainda brilham nos teus olhos quando você ouve alguém dizer que a promessa de Deus ainda está de pé. Nós vivemos uma geração onde temos pessoas mutiladas espiritualmente e já perderam agora o seu contato com Deus, e as suas almas correm perigo. Jovens como vocês que tiveram os polegares das mãos amputados e não podem mais se defender agora contra o espírito da maldade de Adoni-Bezeque. Eu digo isso como a geração que nós vivemos é uma geração que não tem mais intimidade com a Bíblia, a geração que para vir à igreja agora acha um fardo pesado e cruel, a geração que para ter compromisso com Deus acha que é difícil, que não tem por que ter também um compromisso com Deus, uma geração que não sabe o que é jejum, uma geração que não sabe o que é oração. Me perdoem vocês, mas nós chegamos e dobramos o joelho para orar 10 minutos, e teve pessoas que chegaram, sentaram, ficaram rindo o tempo todo, não conseguiram orar por 5 minutos e querem que Deus realize um milagre sobre a sua vida. A geração que está sendo subjugada por Adoni-Bezeque é uma geração que tinha tudo para dar certo, mas porque não tem mais defesa espiritual, está correndo perigo. Mas deixe-me te dizer uma coisa, eu prego com coragem e ousadia nesta noite, não para agradar você, mas para salvar a sua alma, porque eu ainda acredito que Jesus está voltando e a eternidade nos espera, e daqui não vai ficar ninguém, porque nós vamos juntos morar com o Senhor para sempre. Adoni-Bezeque tem amputado os polegares das mãos. Nós estamos vivendo momentos em que, quando o pregador diz abra a Bíblia em Abacuque, a pessoa entende Facebook. Ele abre em Filemão, Pokémon, ele não sabe mais os livros da Bíblia. Muitas vezes eu falo uns livros um pouquinho difíceis e fico olhando, tem gente que procura o livro da Bíblia na harpa cristã. Sabe tudo de Free Fire, sabe tudo dos catálogos hollywoodianos, conhece todas as histórias da internet, só não sabe o Salmo 23 de cor. Deixe-me te dizer uma coisa: se existe uma coisa que vai mudar a sua vida, que vai gerar um futuro de bênção para você e que vai cuidar da tua felicidade, chama-se intimidade com Deus. Adoni-Bezeque tem amputado da geração que eu prego, da geração que eu vivo, essa intimidade, dizendo que não tem mais gente. Pastor, eu não tenho tempo, é uma correria desenfreada. Isso que você não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem boleto para pagar, você acha que não tem tempo? As coisas ainda vão piorar. Meu conselho para você, de manhã cedo, antes de pegar o celular para ver se alguém mandou mensagem no WhatsApp de madrugada, deixa a Bíblia do ladinho da tua cama, faça a leitura de um texto só, faça 5 minutos de oração e saia para matar o leão do teu dia. Ou melhor, deixe-me dizer, um leão é pouco. Se a África toda se levantar, você vai vencer, porque o leão da tribo de Judá estará contigo e o teu dia já foi vencido. O espírito de Adoni-Bezeque é o espírito que amputa os polegares. E o que a gente está percebendo hoje são jovens que não conseguem se alimentar daquilo que é de Deus, que tem tempo para gastar horas no TikTok, no Kawaii, outros aplicativos, Instagram, Snapchat, Facebook, sei lá, um monte de coisa. Eu estou velho, já tem tanta coisa nova que eu estou desatualizado. Mas consegue gastar 2, 3 horas por dia, perdendo o seu tempo nas mídias sociais, mas não consegue ter 10 minutos de intimidade com Deus num quarto fechado. Outro dia alguém falou para mim: pastor, sabe por que eu não consigo ter intimidade? Eu falei: por quê? Ele disse: porque as paredes da igreja não são pretas, porque no escuro é melhor. Eu digo: estou orando para você ficar cego, daí você vai ter intimidade o dia inteiro. Se precisa estar no escuro para ter intimidade, tem que ficar cego, irmão.
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Pastora Gabi, minha esposa, estava envolvida em um chá para as mulheres hoje o dia inteiro. Aí eu fiquei de dono de casa, limpei a casa. Aí eu estava lavando a louça, pastora Dilson, botei no YouTube para tocar uns negocinhos de Deus. E de repente aparece um jovem com violão chamado Josafá Souza. E ele começa a cantar: é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta. Quando ele cantava, eu lavando a louça, eu comecei a sentir uma graça de Deus. Eu disse: Jesus está aqui comigo, lavando a louça. Ei, sabe o que é? Para ter intimidade com Deus não tem lugar. É você que faz a intimidade chegar. Levanta a mão nessa noite aí, em nome de Jesus. A intimidade, ei, deixa eu profetizar aqui. A Bíblia diz: os sinais seguirão os que creem, e quem crê em Jesus será seguido pela intimidade dele. Intimidade vai seguir você, aleluia. Mas se você não come, você fica anêmico, você fica fraquinho na fé. Uma geração que diz: ah, me olharam de lado, não vou mais na igreja. Tem gente aí que muda tanto de igreja, só não muda de vida, não vai resolver nada. Eu vou dizer uma coisa em alto e bom som, quem está me ouvindo diz amém. Se você sair da igreja por causa de pessoas, você está apenas admitindo que nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Amém ou não amém? Ai, pastor, o senhor não entende. Puxaram o meu tapete. E você é Aladim? Crente Aladim para andar em tapete? Não. Você precisa estar firmado na rocha que é Cristo. Venha o vento que vier, venha a chuva. Ei, se levante o demônio que quiser. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quem concorda comigo faz barulho, adore a Deus, aplaude, faz qualquer coisa aí. Intimidade gera isso. Eu não saio da posição, porque eu tenho intimidade com Ele. Ah, mas nós temos que tratar contigo. Então trata com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Essa anemia espiritual vai embora quando nós começarmos a pregar palavra de verdade. Eu tenho 43 anos, sou do tempo que os crentes pregavam bastante, e aquelas palavras que eram pregadas ainda continuam fervendo aqui. Nós não devemos remover os marcos antigos. Primeiro, porque nós somos Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos a nossa própria identidade. Não precisamos copiar nada aí para crescer, não. Pelo contrário, os que estão por aí saíram daqui. Deixe-me te dizer uma coisa: é possível modernizar, e nós vamos modernizar, mas modernizar sem mundanizar. Porque o que não serve para a igreja ainda vai ficar lá fora, mas lá fora será impactado pelo sal e pela luz que está aqui. Ei, você foi chamado não por acaso. Você será um instrumento de Deus nesse tempo para fazer a diferença. Quando olharem para você, vão entender que existe um brilho de Jesus na sua vida. Sabe por quê? Você vai ficar bem alimentadinho, vai ficar igual eu, assim, bem gordinho, coradinho. Não vou dizer bonitinho, porque cada um tem um gosto, né? Mas gordinho e coradinho já faz a diferença. Comendo aquilo que é de Deus, você não vai morrer em nome de Jesus. Quando Adonibezeque amputava os polegares das mãos, ele tirava a identidade. Vou ser rápido aqui, mas o fator identidade é muito importante. Quem tem dedão, levanta o dedão aí para mim ver. Glória a Deus, está todo mundo com o dedão aí, né? Tão ruim pregar de dedão, o camarada não tem o dedão, não, já pensou? Que luta, hein, irmão? Ai, pastor, eu não tenho nessa mão, mas tem na outra, glória a Deus. O polegar da gente carrega umas listrinhas, uns risquinhos chamados impressão digital, é ou não é? Todo mundo tem isso, todo mundo tem isso. E eu aprendi no Discovery Channel, eu aprendi que na natureza existem duas classes apenas que possuem impressão digital. Primeiro, nós, seres humanos, nós temos impressão digital. São quase 8 bilhões de pessoas no planeta, mas nenhum tem impressão digital igual a do outro, somos diferentes. Esse aqui é um fator importante na área da competição. Não tem como se comparar se somos diferentes e ponto. Ah, mas aquela lá, aquele ali, somos diferentes, cada um no seu quadrado, como dizia aquele hino antigo, né? A do lado, cada um no seu quadrado. Então entenda aqui que não tem comparação. Você é único, você é exclusivo, você é de Deus, e Deus te ama do jeitinho que você é. Quando Adonibezeque amputava o polegar das mãos, ele tirava a identidade. E a crise de identidade é uma das coisas terríveis que vivemos.
Pessoas que estão afogadas em delírios, agora desejando suicídio, porque não se sentem mais capazes de exercer alguma coisa para Deus. Acreditam que até mesmo Deus os abandonou. Deixa-me te dizer uma coisa. É tão triste quando você olha para alguém que dentro da igreja tem jeito de crente, fala como crente, tem roupa de crente, cabelo de crente, tem tudo de crente. Mas na segunda-feira na faculdade, se você olhar, você toma um susto, porque já perde a identidade. Nós estamos vivendo uma geração que um pouquinho não faz mal e não dá nada. Não dá nada, pastor, pular, rodear, falar língua estranha, sábado e domingo, na segunda-feira eu tomo a minha vida de qualquer jeito, porque Deus é tão amor, tão amor, tão amor, que o meu pecadinho é irrelevante. Não, Deus está dizendo, cuidado com esse pecadinho de estimação. Você tem uma identidade, você tem um pai, você não sofre de ausência de paternidade. O teu pai está vivo, está no culto, está olhando para você. O teu pai se entristece quando a identidade dele não está mais na tua vida. O teu pai se entristece quando você navega por aqueles sites pornográficos. O teu pai se entristece quando você fica dando bola de basadinho de maconha escondido na escola. O teu pai se entristece quando você toma aquela cervejinha que não devia. O teu pai se entristece quando você está na roda da promiscuidade. O teu pai se entristece quando você pratica fornicação com teu namorado e tua namorada. O teu pai se entristece porque você tem identidade, porque você é filho, porque tem alguém que luta por você. Ei, receba esta palavra, a tua alma será salva pela identidade de Deus que está cravada na sua vida. Levanta a mão aí e dá glória para o céu, entender que o teu pai está vivo e que você não perdeu a identidade. O outro grupo que tem impressão digital chama-se zebras. Eu fiquei impressionado porque eu sempre tive uma dúvida. Como é que a mamãe zebra não perde a zebrinha no meio de toda aquela zebraiada? Tudo igual, listradinho, não é? Daí eu aprendi que as listrinhas das zebras são como impressões digitais. E o pai e a mãe não perdem elas no meio da multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você achou que ia ficar escondidinho aí? Que ninguém ia te ver, o pastor não ia te ver, mas o teu pai te viu. O teu pai te viu, e olha, você vale muito mais do que uma zebra. Vai por mim, vai por mim. Você vale muito mais, porque você é filho e herdeiro das promessas que Deus fez, e de tudo aquilo que está. Pastor, eu queria tanto um Play 5 branco, era o meu sonho, eu não consegui. Eu queria tanto um Nike, não sei o que, uma tarefa. Fica tranquilo, existem coisas materiais que talvez você nunca vai alcançar. Talvez o teu nome nunca será conhecido nos outdoors das cidades pelos homens, mas uma coisa de Deus eu te falo e vale a pena: o teu nome está escrito no livro da vida, e a herança do céu é todinha sua. Adoni-Bezeque amputava os polegares dos pés. Eu estou indo para o final. Eu estava observando que quando você não tem o polegar no pé, o dedão do pé, você só não sentiu falta porque você tem o teu aí. Tem gente que está mexendo os pés dentro do sapato. O meu está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aí sim. Ou aconteceu uma cena inusitada e triste. Eu ri, mas chorei depois. Eu fui missionário na cidade de Correia Pinto. É uma das cidades que eu atendi que tinha um índice muito grande de pessoas com aquela diabetes. Um índice assustador. E eu atendia alguns irmãozinhos, eu levava ceia na casa para eles. Aí tinha um irmão que não tinha as duas pernas. E aí eu ficava na cama com ele, assistindo o jornal de manhã. Quando acabava o jornal, eu dava ceia para ele ir para casa. Aí tinha uma outra irmã, que ela tinha um monte de samambaia, um monte de flores assim. E quando eu chegava lá, ela dizia: já que o senhor veio, o senhor podia molhar as florzinhas para mim? Aí lá eu com o regador molhar as florzinhas. Aí ela dizia para mim: o senhor podia tirar meu sapato que está me incomodando? Eu disse: tiro. Aí um dia ela sentou assim, ela andava de cadeira de roda, né? Aí eu tirei um sapatinho dela, botei do lado. Quando eu tirei o outro, eu disse: irmã, a senhora amputou o dedo do pé? Ela disse: não, filho, por quê? Aí eu mexi o sapato, o dedo estava dentro do pé, pastor. Caiu o dedo da irmã, sozinho. Aí eu ri, e depois eu chorei, porque eu não sabia o que fazer. A minha reação foi essa. Mas olha que interessante, quando a gente tem, a gente não valoriza. Quando a gente perde, a gente dá valor. Infelizmente o ser humano passa por essas coisas, sabe? Outro dia lá em casa tinha um guarda-chuva velho num canto, e eu disse: aqui está só atrapalhando, vou jogar fora. Joguei fora. 2 dias depois meu carro foi para a oficina, fiquei a pé, precisei do guarda-chuva, na padaria não tinha. Se estivesse aqui eu ia usar, mas eu só valorizei quando não tinha mais. Quando Adoni-Bezeque amputava os polegares dos pés, ele tirava o equilíbrio dos reis. Sem equilíbrio as pessoas caem facilmente. A Bíblia diz: cuidado que está em pé para que não caia. Nós temos muitas pessoas hoje flertando com as oportunidades.
achando que não tem problema, como Salomão fez. Eu fui ali, flertei com o pecado, escapei e estou aqui. Mas chega um momento que a astúcia de Satanás vai promover uma armadilha, e infelizmente você não vai conseguir ficar de pé, e o teu equilíbrio vai embora, porque os teus polegares dos pés foram amputados. Sansão um dia disse: eu estou aqui e nada vai me acontecer, mas haviam-lhe cortado os cabelos e tirado a sua força, e agora estava entregue aos inimigos. Deixe-me te dizer uma coisa: o pastor Artino, que era presbítero na época, que é avô do bispinho, que é sogro do pastor bispo, era no São Cristóvão, um dos obreiros da época quando eu era adolescente. Ele veio do Rio Grande do Sul para Chapecó, e no São Cristóvão ele colocava um óculos no rosto, e só tinha uma perna aquele óculos dele. O óculos ficava assim, e ele dizia: ei, vigiem, porque o diabo vem com sapatinho de algodão. E a gente dava risada do irmão Artino, não entendia o que era isso, Juliano. Mas depois que eu me tornei homem, que eu cresci, que eu comecei a ter intimidade com a Bíblia, eu entendi que o irmão Artino estava dizendo na sua simplicidade aquilo que o apóstolo diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu tenho uma resposta para uma Madeste nessa noite: para o diabo pegar a mala dele e ir para o quinto dos infernos. Ele pode rugir como leão, mas dentro de você habita o leão da tribo de Judá, e o rugir deste leão vai te dar vida e livramento. Só quem acredita dá um brado de vitória, porque eu estou sentindo o leão aqui nesta noite. Quando Adonibezeque amputava os polegares dos pés, fala esse sinônimo de sustentação. Você não consegue ir longe, você não consegue correr, você não consegue ter autonomia suficiente. Quantos jovens que estavam nos cultos com a gente, infelizmente foram tragados pelas oportunidades, e agora já não estão mais aqui. Estão amputados, sem força para voltar. É triste quando você encontra alguém que diz: pastor, eu quero tanto voltar, eu não consigo. Pastor, eu queria tanto estar, mas eu não consigo. Eu faço força, eu me animo, eu me alegro, eu me arrumo, chega na hora, me bate uma depressão, um desânimo tão grande. Seus polegares estão amputados. Mas deixa eu fazer um desafio com você aqui nessa noite. Olhe para os lados e perceba quem não está aqui. E a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu celular, mandar uma mensagem para ele dizer: ei, eu orei por você porque senti a sua falta. O diabo está trabalhando com pessoas que não têm amigos, com pessoas que não têm alguém para lhe sustentarem, com pessoas que não têm alguém para estender a mão e lhe ajudar na caminhada. Mas aqui na Almadeste nós temos jovens cheios do Espírito Santo, que não vão perder os seus amigos, que vão correr atrás, que vão trazer de volta, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que todos nós sejamos felizes com Ele.